Ok. Na aula passada, nós falamos sobre a rede vetor e nesta aula vamos falar sobre a rede objeto. Este exemplo que tenho aqui, para vós, não é estranho, mas se prestarem bem atenção, ele já possui uma pequena diferença. E qual é a diferença então? Reparem que já há aqui a existência de colchete, temos dois. Um dos colchetes está na referência e o outro colchete está no objeto. E o objeto, tá? O colchete dentro possui um parâmetro que é um tamanho que definiu-se, tá? Para nós criarmos, não é? Uma quantidade de endereços de memórias deste objeto. Então, este valor aqui, ou este tamanho, está a querer dizer que na memória nós vamos ter um espaço reservado com 12 endereços, não é? Do tipo professor, ok? Então, professor é uma classe e nós sabemos que uma classe é um molde ou então mesmo é uma estrutura. E essa estrutura é onde na qual está definido os atributos ou as características que vai ter o nosso programa, ok? Por exemplo, para a classe professor, nós demos um exemplo como tendo os atributos o nome professor, o salário do professor, a disciplina que ele leciona. Então, para nós entendermos melhor, vamos simular isto. Ok. Então, aqui nesse passo nós temos a referência. Sabemos que referência guarda apenas, não é, o endereço de um objeto. Então, se nós temos o endereço de um objeto, nós podemos, tá, naquele endereço, ir buscar a informação que contém os campos deste endereço, ou também podemos alterar as informações que contêm os campos desse endereço. Isso fazendo como? Usando o comando setNome, significa alterar, podemos inserir um novo nome para aquele endereço, ok? Então, vamos, por exemplo, fazer inserção de outros dados. Bem, este 3 pontinhos já indica que aleatoriamente o utilizador vai inserir vários dados, não é? Eu só fiz isso que é para não estar a mostrar muitos espaços. Mas na memória como é que isto fica? Então vamos observar simulando. Ok, na memória vamos ter 12 espaços de memória, 2 áreas reservadas de memória, por causa deste parâmetro que definimos aqui. Lembrando que os endereços de memórias contam-se de 0 a 1. E se notarem, nas duas memórias possuem a mesma estrutura. Quando me refiro a essas estruturas, é porque definimos na nossa classe professor, não é, essas características: nome, disciplina, salário. Quer dizer que se tivéssemos mais um espaço aqui reservado de memória, também tinha que ter essas características. Tinha que ter um campo nome, disciplina, salário. Agora, essas informações que temos aqui são as informações que vão constar num objeto, onde, a partir do endereço deste objeto e com a referência, nós podemos mostrar tanto a informação que consta nos objetos da classe, ou então podemos alterar as informações que também constam no objeto destas classes. Exemplo, por exemplo, neste objeto aqui, temos o nome Paulo Almeida, ok? Temos na disciplina matemática, salário 50 mil. Aqui já num outro objeto, não é? Temos Genilson, programação, disciplina, né? Programação e o salário é 70 mil. Ok, espero que esta aula ajudou a entender então como é que é uma rede de objeto. Então agora na próxima aula aqui haverá mais informações, ok?